Bem, hoje o Senhor quer tirar a sua dúvida, ou a dúvida de algumas pessoas, né? Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, as pessoas que o Senhor vai direcionar. Antes eu quero dizer que cada pessoa, ela faz o que quer da sua vida, ela segue o que quer, ela tem seu livre-arbítrio, ela escolhe o que fazer e como viver. Eu respeito todas as pessoas, eu respeito as escolhas de todas as pessoas, o que elas desejam, o que elas escolhem viver, a forma como elas desejam viver. Eu respeito cada uma delas, né? Cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua religião e o seu modo de pensar, e o Senhor não interfere, o Senhor não obriga ninguém a nada. Então todos nós temos o direito de escolher, né? Assim como eu escolhi servir ao Senhor de todo o coração, as outras pessoas também têm o livre-arbítrio de escolher, né? Aquilo que elas querem, e o Senhor me escolheu para fazer a sua obra, e eis-me aqui. Estou aqui para isso, estou aqui para levar a sua palavra, para viver a minha vida de acordo com a sua vontade. Não vivo mais a minha vida, mas vivo a vida que Ele tem para mim. Eu não estou aqui, não defendo placa de igreja. Eu sou cristã, eu sirvo a Jesus, né? E Ele está em primeiro lugar em minha vida. Então eu sirvo a Jesus, ao meu Deus, ao meu Criador, ao meu Pai. Creio que Jesus um dia voltará para nos buscar, e a minha vida é dele, entregue totalmente a ele. Mas cada um segue a sua vida da maneira e vive da maneira como deseja. E repetindo, eu respeito a cada um, de acordo com as suas escolhas. Bem, a palavra que o Senhor pediu para dizer hoje, ela está aqui em 1 Samuel, no capítulo 28, né, que conta a passagem, o relato de Saul e a médium em Endor. Fala que quando... Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque senão fica muito longo, não cabe, né, no vídeo, em um vídeo só. Aqui fala que no capítulo 3, no versículo 3, fala que Samuel já havia morrido, e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultam os espíritos. E Saul, né, ele estava com medo da guerra, da batalha. Então ele consultou ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, porque o Senhor não estava mais com ele. Saul escolheu um outro caminho. Saul escolheu seguir outro caminho, e não o que o Senhor tinha para ele, porque ele não quis mais obedecer ao Senhor. Ele não quis mais ouvir o que o Senhor tinha para ele, né? E como ele tinha expulsado a todos, né, porque ele sabia daquilo que agradava ao Senhor. Então, ele, antes dele tomar outro direcionamento, ele fazia, né, no começo ele fez aquilo que o Senhor queria, depois ele mudou de rumo. E aí ele foi, que ele queria consultar os espíritos, ele queria consultar o espírito de Samuel. Então ele foi uma médium que consultava espíritos, né? Disseram a ele: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo de outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Aí ela disse: mas Saul eliminou os médios e os que consultam os espíritos da terra de Israel. E aí continua aqui embaixo, né, o diálogo. E aí ela pergunta: quem devo fazer subir? Né? Subir quer dizer que estava embaixo, né? Não descer, que estava em cima. Porque Samuel foi um grande homem, um profeta. Deus usou muito nessa terra, e ele tinha grande intimidade com o Senhor. Só por aqui você já dá para ter uma ideia, né? Então, eu também já li essa passagem, já tive dúvidas, mas o Senhor me esclareceu. Então, ela pede ele pede que ela faça subir o espírito. Mas não era Samuel. Os demônios, eles se disfarçam, né? Satanás se disfarça em um anjo de luz. Então os demônios, eles podem fazer parecer qualquer pessoa. Eles podem fazer parecer que aquela pessoa que está ali vendo é um ente querido. Ele pode aparecer, né? Os demônios podem se disfarçar, podem criptografar uma carta com a letra da pessoa que morreu. Eles podem aparecer para a pessoa como a pessoa era, né? Mas não é a pessoa, é um espírito, é um demônio. Não vem do Senhor, isso não vem do Senhor, isso não é de Deus. As pessoas não voltam depois de mortos para dizer o que aconteceu. Eles não voltam para visitar os seus parentes, eles não voltam para dizer como é, se eles estão no céu ou se eles estão no inferno. Existe um abismo
entre o céu e o inferno. As pessoas não têm livre acesso para ficar lá no mundo dos mortos e voltar para a terra quando eles querem. Isso não existe. Então, e o Senhor condena essa prática de consultar espíritos, pois está mexendo com o mundo obscuro, né? Você está lidando com demônios e muitas pessoas não sabem a força que isso tem, que isso traz. Aí aqui mais embaixo diz, né, que ela vê um ancião com um manto que está subindo, porque você me perturbou. Aí aqui, né, se passando por Samuel. Porque você me perturbou fazendo-me subir. Se o Senhor, se isso daqui fosse verdade, se fosse realmente Samuel quem estava ali, né, o espírito de Samuel, então estaria se contradizendo com a Bíblia, pois os mortos não voltam, os mortos dormem, eles não voltam mais. Eles dormem, eles voltam para o Senhor. Aqui, um pouquinho mais à frente, em Lucas, fala aqui a passagem do rico, né, e o Lázaro. Que o rico viveu aqui na terra, fez suas escolhas, viveu muito bem, né, tinha de tudo, ele fez as suas escolhas, ele viveu conforme ele desejava. E o Lázaro, né, era um mendigo que vivia nas ruas. Não estou dizendo que as pessoas não podem ser ricas porque elas são cristãs, não é isso. Existem várias passagens na Bíblia, grandes homens da Bíblia eram muito ricos, tinham muitos bens, não é isso que eu estou dizendo. Aqui está falando a passagem que fala aqui, ó, no capítulo 16, do versículo 23, fala que o rico e o Lázaro morreram, então o rico foi para o Hades, né, foi para o inferno. Aí diz aqui, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Existe um grande abismo, né? Então não é assim como as pessoas dizem que você pode ir lá, você pode consultar um ente seu que já morreu, um ente seu que já se foi. Não, isso não é bíblico. Aqui em Levítico 19:31 diz, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas aqui embaixo, 20:27, também Levítico, os homens ou mulheres que entre vocês forem médium ou consultarem os espíritos terão que ser executados. Salmo 146, verso 3 e 4. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acaba-se os seus planos. Eclesiastes 9, 5, 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, eles não sabem de nada. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então eles estão dormindo, eles estão, né, em sono profundo. Eles, né, não só acordarão no dia do juízo, né? O seu corpo volta para a terra, volta ao pó. O espírito volta a Deus, né? Volta ao Senhor. Agora, para onde, né, o final, só Deus sabe, né, o que acontecerá com cada um de nós, pois Ele conhece os nossos corações, as nossas escolhas, tudo o que nós fazemos. Então, Saul foi consultar uma mulher que consultava espíritos. Então, não era Samuel ali conversando com Saul. Sim, um demônio que se disfarçou, né, que se parecia ser Samuel, pois não existe comunicação entre os vivos e os mortos.
Não tem como ter essa ligação, senão seria muito fácil, né? A pessoa morria e aí ela voltaria e teria comunicação, continuaria interagindo ali com a família, vivendo com a família, estando no meio da família, né? Porque o seu espírito estaria ali. Mas não, isso não existe. Existem demônios, né? São demônios que se disfarçam. Satanás se disfarçou em anjo de luz. Os demônios podem se disfarçar em quem eles quiserem, da forma como eles quiserem, em bichos, em animais, em pessoas, né? Então, eles podem eles podem se disfarçar para enganar as pessoas, para dizer para as pessoas que há essa comunicação, que isso existe, mas isso não existe. Respeito a opinião de cada um, aquilo que cada um acha ou pensa, né, que acredita ser verdade. Mas a verdade, muitas das vezes, a verdade ela confronta, né? Porque às vezes nós cremos em algo e achamos que aquilo é verdade. Quando a verdade chega, ela confronta. E muitas das vezes as pessoas não aceitam isso de bom grado. Pois aquilo que elas levaram para a vida, achando que era verdade, não é. Né? Pensavam ser, que aquilo que elas estavam fazendo, estavam cegas. Porque muitas vezes vivemos na cegueira, né? Espiritual, vivemos cegos, não enxergamos aquilo que não enxergamos aquilo que está acontecendo. Eu, antes de conhecer Jesus, conhecer a Deus, sabe, no profundo, de ter um encontro com Ele, eu já consultei como é que se diz? Não era uma cartomante? Eu não sei, isso faz muito, muito tempo, foi antes de eu me converter, antes de conhecer Jesus, né? Eu não sei como chama, mas para ver, né, as coisas, para falar. E hoje eu entendo como a gente é enganado, né? Como a gente se leva a acreditar que aquilo é verdade, como a gente se leva a crer que aquilo que estão dizendo ali é a verdade. Porque assim, as pessoas, elas, né, os demônios, eles sabem tudo o que aconteceu na sua vida, eles sabem. Então eles podem te dizer, revelar para a pessoa tudo o que já se passou durante toda a sua existência, desde o seu nascimento, né? Tudo que aconteceu, eles podem dizer isso, mas eles não podem prever o futuro. Isso só Deus pode dizer o que vai acontecer. Mas é claro que eles podem, né, dizer que algo vai acontecer e eles fazerem aquilo, né, acontecer, né? Os demônios também têm poderes. Satanás tem poder para realizar muita coisa, não mais do que Deus, claro. Então, mas é claro que eu já me arrependi muito disso, né? Hoje eu sei que existe um único Deus, é Jesus, né? O meu Salvador, morreu por mim. Eu sei que o Senhor já me perdoou por isso. Ao longo da minha vida eu fiz muitas escolhas erradas, sim. E o Senhor também já me perdoou por isso, porque quando nós nos arrependemos de nossas escolhas, nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e ali começa uma nova história. Só que é claro que o passado, ele sempre volta para atormentar, porque o que Satanás tem para atormentar a sua vida é o que aconteceu lá no passado. O que Satanás pode te atormentar é o que já se passou. Ele não pode atormentar com algo que ainda irá acontecer, porque ele não sabe, ele não tem como prever. Mas aquilo que já aconteceu, ele pode ficar trazendo culpa de volta para você. Ele pode ficar lançando setas na sua mente, dizendo que você fez, que você aconteceu, que você pecou, que você errou, que Deus não vai te perdoar. Ele usa tudo isso para tentar te parar, para tentar te convencer de você voltar ao que você era, tentar te convencer a ser, né, quem você já foi um dia. Só que você fez uma escolha de servir a Jesus e Deus te perdoou. Desde que você se arrependa, é claro que nós colhemos tudo aquilo que plantamos, nós colhemos, né, as nossas escolhas. É claro que é consequência. Deus nos perdoa, né, de todo o coração, Ele nos perdoa, Ele nos liberta, mas nós vivemos a consequência de nossas escolhas. Então, não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite naquilo que ele lança sobre você. Ele não pode prever o seu futuro. Tudo que ele te fala são coisas que já aconteceram lá no passado, né? Que já foi, Deus já te perdoou. Você não precisa ficar se culpando por isso. Você não precisa viver no seu passado, você precisa viver o presente e o futuro que Deus tem para você. Esse é um tema bem sensível, né? Assim, porque eu sei que muitas pessoas acreditam nisso. Muitas pessoas
vivem assim, né, dessa forma, acreditando que isso é real, que isso existe, mas Satanás engana e com muitas mentiras engana muitas pessoas, né? Levam elas a viver na mentira a vida toda. Infelizmente, muitos perderão sua salvação, muitos não querem Jesus, muitos não o conhecerão, pois preferem viver a vida, né, que elas levam, e elas não querem se arrepender disso. Nós sabemos disso, que nem todos serão salvos. Mas o Senhor está esclarecendo a sua dúvida, né, sobre esta passagem. Eu sei que essa é uma dúvida que muitas pessoas podem ter, eu também já tive essa dúvida. E eu ficava pensando, se os mortos não voltam, como que Saul falou com Samuel que Samuel subiu? Primeiro que Samuel teria que descer, né? Não subir. Mas o Senhor, um certo dia, Ele me esclareceu. E o Senhor esclarece nossas dúvidas. O Senhor tira as nossas dúvidas, né? Aquilo que às vezes nós nem falamos, mas Ele conhece nosso coração, que passa em nossa mente, nosso coração. E sabe, Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. Ele te conhece no profundo e Ele tem o melhor para você. Então, o que você fez no seu passado, as suas escolhas que você fez no passado, ficaram no passado. O que o Senhor tem para você daqui em diante, daqui para frente, são coisas novas, é uma vida nova. Eu não acredito nas mentiras de Satanás. Não acredite nas setas que ele lança sobre sua mente.